Olá, eu sou Anderson Rocha de Almeida, sou casado com a Cecília Raquel, temos 3 filhos, Pedro, Júlia e Manuel. Somos enviados para servir ao Senhor Jesus Cristo desde 2004 pela Igreja Cristã Evangélica, Casa de Oração em Guapimirim, Rio de Janeiro. E hoje estou aqui para compartilhar um trecho da Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. E vou falar sobre a casa de Deus, sobre o que podemos ver ou ter na casa de Deus, o que pode estar na casa de Deus, o que não pode estar na casa de Deus. E pensando em casa de Deus, temos que nos dirigir ao Novo Testamento. Encontramos, por exemplo, o apóstolo Pedro em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, dizendo que nós somos casa espiritual, sacerdócio santo, né, para servirmos ao Senhor. Então, casa de Deus, já quero deixar claro que estou me referindo hoje, como igreja, a cada crente e não um edifício de pedra. Esse mesmo ensino também podemos encontrar com o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, né, capítulo 6, versículo 19, que diz: Por acaso não sabeis vós, né? Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então, casa de Deus também, assim como Pedro, Paulo também tem esse mesmo ensino, deixando bem claro que nós hoje, os crentes, somos a casa de Deus. Com isso em mente, volto àquelas perguntas. O que podemos ver na casa de Deus? O que pode estar lá? O que não deve estar na casa de Deus? E o livro de 2 Crônicas nos apresenta a história do rei Ezequias, né, a reforma que o rei Ezequias fez na casa de Deus. Sempre lembrando que para nós hoje, quando me refiro à casa de Deus, estou pensando em cada um de nós como pessoas, como salvos em Cristo Jesus. 2 Crônicas, então, capítulo 29, versículo 1 diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Interessante pensarmos que fez ele tudo o que era reto perante o Senhor. E aonde ele foi encontrar um exemplo para saber o que era reto perante o Senhor? Foi lá em Davi. Foi na vida de Davi. Ou seja, ele não olhou talvez para os seus dias, porque não encontrou, mas ele olhou lá e viu para Davi, como Davi vivia, o homem segundo o coração de Deus. Muito hoje se fala de atualizar a igreja, né, aos tempos modernos, né? E é com muita atenção que temos que olhar para esse tema sobre atualizar a igreja, né? Porque no caso aqui eu posso ver claramente que a atualização feita pelo rei Ezequias, na verdade, iniciou com um reset. Ele resetou para voltar às configurações originais, porque passaram-se muitos anos depois do rei Davi, seguramente foi se acrescentando muitas coisas nesta adoração, com boas ideias, bem intencionadas, mas que na verdade foi distanciando o povo de Deus do propósito de Deus para a sua casa. Então aqui nós vemos o rei Ezequias, na verdade, fazendo um reset, né, para voltar às configurações originais. No primeiro ano do seu reinado, versículo 3, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Se as reparou, é porque estava danificada. Teria coisas que não deveria estar lá. Teria coisa que foi acrescentado lá, talvez com boas ideias, bem intencionadas, mas que levou o povo de Deus a se distanciar do Senhor.
Mas mesmo naquela época, onde a adoração era feita especificamente naquele templo, né, um templo de pedra, onde o Senhor se fazia presente, é interessante notar que mesmo nesta época, o importante que se destaca aqui são as pessoas, e não o templo em si. Olha o versículo 4 e 5. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, às pessoas, né, aos líderes aqui que eram os responsáveis por esta adoração, pelo ofício no serviço neste templo. Então, aos levitas e aos sacerdotes foi dito: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor. Então, essa exortação primeira foi para os líderes ali. Os líderes tinham que se santificar, os líderes tinham que separar-se exclusivamente para Deus, deixar que Deus purificasse as suas vidas, né? E assim voltar àquela casa, a sua glória, né? A glória para a adoração do Senhor. E ele continua no versículo 5, né? Santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Então, quando se abre a porta da casa do Senhor, se encontrou ali muita imundícia, coisas que estavam escondidas ali, coisas que foram acrescentadas ali que não deveriam estar naquele lugar. Então, começou-se um reparo nesta casa, né? Agora, o que levou essas coisas a entrarem ali? O que levou essa imundícia a estar na casa do Senhor? Veja o verso 6. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor. Aqui já começa a dar a ideia de como essas coisas entraram nesta casa. Deixaram a Deus, né, o Senhor, versículo 6, o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Então aqui está a resposta. Por que essa imundícia entrou na casa de Deus? Por quê? Porque eles deixaram de estar perante o Senhor, deixaram de pautar a sua vida, as suas decisões, na sua adoração, naquilo que Deus determinou de como tem que ser, né? E eles então deixaram de estar perante o Senhor. Eles deixaram, ou melhor, eles viraram o rosto para o tabernáculo. E tem mais, eles voltaram as costas, passaram a ter uma vida indiferente à voz de Deus, à palavra de Deus, à orientação de Deus. E assim, embora por muitos anos ainda continuou-se aquele protocolo religioso no templo, mas já não havia adoração verdadeira. Olha o versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, né? Apagaram as lâmpadas. Isso, irmãos, não aconteceu da noite para o dia. Isso foi de forma paulatina, né? Bem devagar. As coisas foram acontecendo até o ponto de que já não havia mais a adoração. Versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Já não havia adoração. Tá aí uma coisa que não pode faltar na casa de Deus, que somos nós. Lembre-se que eu falei que casa de Deus somos nós hoje. Não pode faltar a adoração. Acabou a adoração, acabou a alegria, acabou a paz, né? A paz de Deus em nosso coração. Agora, por que essa adoração não era mais possível? Porque havia imundícia. Muitas coisas entraram nessa casa de Deus que não deveria estar lá, deveria ser retirada, né? Deveria ser feita uma limpeza nessa casa do Senhor, né? E qual é a consequência de tudo isso? De voltar as costas para Deus, de não mais ter o seu rosto voltado para o tabernáculo, voltar as costas para Deus, não ter mais a adoração. Qual é a consequência? Olha o versículo 8, 2 Crônicas 29. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre o Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Então veio a ira do Senhor sobre eles. Esta ira, irmãos, com
com toda a convicção eu posso afirmar que é graça de Deus. Uma ira que veio para tratar, para disciplinar com espada, sim, com muita dor, mas para restaurar este povo para a adoração verdadeira. E qual foi a consequência então deles virarem as costas para o Senhor? Né? Deles não mais ter a adoração verdadeira, passaram a ter uma vida, versículo 8, de terror, espanto e assobio. É consequência da ira do Senhor sobre a vida deles. Né? Porque sem uma vida com Deus, sem uma vida realmente sincera diante de Deus, o que nos sobrará, o que vamos colher é isso aqui: terror, espanto e assovio. Talvez você pense que a sua vida hoje é um terror, espanto e assovio por causa das circunstâncias que se encontram no mundo, por causa das adversidades que temos no mundo. Mas para os crentes que chegam ao ponto de ter uma vida de terror, espanto e assovio, nunca vai estar associado às circunstâncias externas ou até mesmo interna, mas sim ao seu afastamento do Senhor, a não ter mais uma vida perante o Senhor, a não mais ter uma vida de adoração ao Senhor. E aí sim, você tem como colheita, como fruto, o terror, o espanto e o assobio. O terror, o espanto e o assobio na sua vida e na minha vida sempre estará associado com o afastamento do Senhor. Versículo 9 diz: porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Né? Então aqui vem as consequências por causa desse afastamento do Senhor. É uma vida realmente de terror, espanto e assovio. Em tudo isso, Deus agindo com sua graça para restaurar. Né? Há dois caminhos para a restauração: o caminho da obediência ou o caminho então da espada, da dor. Né? Lembrando que esse povo sempre foi orientado, sempre recebeu a visita dos profetas que vinham com a voz de Deus, com a palavra de Deus para os orientar. Mas eles rejeitaram os avisos constantes de Deus. Então, como rejeitaram esta graça de Deus através dos seus avisos, através dos profetas, agora vem a espada, vem a dor. E o Senhor, através desse método, também com sua graça, restaura a vida do povo. Mas o rei Ezequias, ele tem uma decisão que vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque o Senhor vai o poupar de tudo isso aqui. Porque ele fez uma decisão. Olha o versículo 10. O Senhor, sabemos pela história, que poupou o rei Ezequias. Olha o versículo 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então o rei Ezequias ele fez uma decisão pessoal, Ele decidiu diante de Deus: eu vou fazer a aliança. Não me importa se meus pais prevaricaram, não importa se foi uma vida afastada de Deus, em pecado, em derrota, em espanto, em assovio, em terror, que meus pais me legaram, mas eu agora vou fazer uma aliança com o Senhor e não vou levar sobre os meus ombros as consequências dos pecados dos meus pais. Ele então fez uma decisão. Ele fez a decisão, assim como Josué fez, ele também fez: eu vou fazer aliança com o Senhor. E o Senhor, através dessa aliança que o rei Ezequias fez com ele, o Senhor promoveu uma limpeza no seu coração e restaurou a vida deste rei. Versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes. Então o rei Ezequias ele fez uma decisão pessoal, mas agora ele convida a todos do povo, a fazer a mesma coisa. Assim o Senhor também, ele convida a você hoje a fazer uma decisão, uma nova aliança com o Senhor, para que haja a restauração, para que o Senhor repare as portas desta casa, que é você, que o Senhor possa entrar nesta casa, em todos os cômodos, e fazer a limpeza que precisa ser feita, para que a adoração volte. Sem a adoração, sem alegria. Sem a adoração, o Senhor, sem desfrutar da sua paz. A sequência do versículo 11, então, abre-se o convite para todos, e o rei Ezequias ainda fala assim:
Não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para. Irmãos, o Senhor nos escolheu com um propósito. Olha o para. Para quê? Para estardes diante dele. Nós somos chamados, nós fomos escolhidos para termos uma vida diante de Deus constantemente, em todas as nossas decisões, em todos os nossos passos, sempre voltarmos para Deus e não voltarmos, virarmos as costas para Deus, como o povo fez. E aí colheram uma vida de terror, de espanto e de assobio. Não, o Senhor nos escolheu para estar diante dele. Você só encontrará paz verdadeira, alegria verdadeira, se tiver uma vida perante o Senhor. E perante uma vida perante o Senhor, a consequência vai ser o quê? Olha a sequência. Servir ao Senhor. Uma vida perante o Senhor para o servires. Você pode pensar, mas como eu faço isso? Eu tenho uma vida tão atarefada, eu tenho minha profissão, eu tenho uma vida profissional que me ocupa tanto. Querido, não importa qual é a sua ocupação profissional. O importa é o tanto que o Senhor ocupa no seu coração, ocupa o espaço da sua vida, na sua ocupação profissional. Use a sua ocupação profissional para a glória de Deus. Saia de casa, cumpra os seus compromissos sociais, seus compromissos financeiros, seus compromissos profissionais, mas faça isso tudo para a glória de Deus. Que a sua vida esteja sempre perante o Senhor, para a glória de Deus, para o servides, para ser seu ministro e queimar incenso. Deixe o Senhor queimar a sua vida, queimar, purificar também a sua vida de todo o pecado. Que o Senhor te abençoe. Esta é a mensagem aqui de um reavivamento para o povo na época do rei Ezequias. Lembrando que nesse texto encontramos ele falando dos pais que prevaricaram, que legaram uma vida de pecado que o povo vinha vivendo por séculos. Mas o rei Ezequias ele fez uma decisão. Então não há desculpa para você. Não há desculpa para você que talvez fica se escorando no fato de que foi criado de uma forma, foi assim que foi dado a você um legado longe de Deus, né, e você agora vai viver colhendo os frutos deste legado negativo que te passaram. Mas assim como o rei Ezequias, o Senhor hoje te convida, porque o Senhor tem poder, e Ele te convida a quebrar tudo isso, fazendo uma aliança com Ele. Que o Senhor nos abençoe, que efetive a sua palavra em nosso coração através do seu Espírito Santo. E a história continua com esse reavivamento que houve aqui na época do rei Ezequias, e aí vai continuar o rei falando com os líderes sobre os reparos que deveriam continuar sendo feitos nesta casa. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra seja de bênção para a sua vida. Amém.